Olá, quinta-feira, 12 de junho de 2025, começando a nossa segunda edição do dia. E hoje o tema é, bem significativo, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro lá no Supremo Tribunal Federal, o STF. Como réu, né? É uma situação inédita, um ex-presidente respondendo diretamente ao STF sobre a acusação de ter articulado uma tentativa de golpe. Bem pesado. Para montar esta edição, a gente se baseou em várias reportagens, sabe? G1, Estadão, BBC Brasil, É o País Brasil, enfim, veículos que cobriram isso de perto. O objetivo aqui é explorar os pontos-chave desse interrogatório, o que surgiu de evidência, o contexto legal todo. E quem acompanhou percebeu logo uma coisa, o tom dele, mais contido, né? Meio hesitante às vezes, bem diferente daquela postura mais, digamos, agressiva de antes. Tentando se dissociar das acusações, parece. Mas qual foi a estratégia central ali na defesa? Olha, a linha principal foi negar, né? Negar a intenção, negar a ação direta. Bolsonaro afirmou que não escreveu, não editou, nem mandou fazer nenhuma minuta golpista. Também disse que nunca incentivou prisão de ministro do STF, tipo o Alexandre de Moraes, que hoje está no TSE, ou que tenha sugerido alguma coisa para romper com a democracia. Pois é, mas aí que a coisa começa a ficar interessante, né? Porque as fontes mostram que quando ele foi confrontado com documentos, e principalmente com partes de delações, como a do Mauro Cid, o ex-ajudante dele, aí ele teve que admitir algumas coisas. Exato. Ele reconheceu que discutiu sim, possibilidades, foi o termo que usou, com militares, sobre o que fazer depois do resultado da eleição. E confirmou que teve uma minuta sim, com medidas de exceção, que foi até projetada numa tela numa reunião não alvorada. Projetada? E a justificativa para não ter ido adiante não foi por acreditar na democracia, segundo as fontes, né? Ele disse que faltou clima, faltou base sólida. Quer dizer, foi uma análise de risco de viabilidade. Justamente, não foi uma questão de princípio. E ele até usou aquela expressão forte, né? Que teve que engolir o resultado das eleições. Teve que engolir. E olha que curioso, mesmo o TSE tendo deixado ele inelegível até 2026, a BBC Brasil trouxe que ele já falou em disputar de novo em 2026. Essa parte chama atenção. E esse depoimento também joga luz sobre outras coisas, como aquela reunião ministerial de julho de 2022. Lembra? Aquela que foi gravada. Ali ele admitia não ter prova de fraude, mas falava em dúvidas. Atacava ministros do TSE, sugeria que podiam manipular resultado. E pedia para os ministros ele repetirem o discurso dele. Tem que todo mundo falar o que eu vou falar. Bem explícito. Exatamente. Era uma tentativa de criar uma narrativa, né? De desacreditar tudo. E depois, quando perguntado, a defesa vem com foi desabafo, retórica normal dele, a reunião nem era para gravar. Parece um padrão, né? Em privado se discute cenários antidemocráticos, mas publicamente se nega. Só recua se não tiver chance de funcionar. A mentira como ferramenta política, talvez? É o que as fontes sugerem, essa conexão entre o discurso e a estratégia. Não era só falar por falar. Questionar a urna sem prova, usar termos como estado de sítio, GLO, fora de contexto, mobilizar as forças armadas simbolicamente. Tudo isso é visto nas reportagens como um jeito de minar a democracia, sabe? De preparar o terreno para algo. E o lado jurídico disso? Como fica? Bom, tem um ponto importante que o professor Antônio Martins, da UERJ, explica bem. É a ideia dos crimes de empreendimento. No caso de crimes contra o Estado Democrático de Direito, a nossa lei pode punir não só o golpe que aconteceu, mas também o planejamento, a tentativa clara, mesmo que não dê certo no final. Entendi. Então, o ato de planejar já seria o crime. Isso. E aí a delação do Mauro Cid pesa muito, porque ele acusa o Bolsonaro diretamente de ter participado da edição da minuta golpista. Diz até que ele manteve o nome do Moraes na lista de prisões. Bolsonaro nega ter editado, claro. Mas no depoimento admitiu ter visto o documento, ter discutido. O que complica a versão dele de que não sabia de nada, né? Com certeza. Fragiliza bastante, segundo os analistas que as fontes consultaram. Então, para recapitular um pouco, esse depoimento, mesmo com as negativas de Bolsonaro sobre a intenção golpista, acabou expondo várias contradições,
e confirmou, pela boca dele mesmo, que discussões sobre medidas bem antidemocráticas aconteceram ali no centro do poder. E as consequências legais, pensando nesses crimes de empreendimento, podem ser bem sérias. O desenrolar disso vai ser chave para a política do país. Faremos um breve intervalo. Fique por aí. Olá, estamos de volta aqui na nossa conversa, depois da gente explorar as contradições, né? E as evidências que apareceram no depoimento do Bolsonaro? Exato, agora a gente vai focar em outros pontos que as fontes que analisamos trazem, que são, assim, cruciais. Quais seriam? Bom, a questão da manipulação do discurso que ele usa, sabe? A resposta das instituições, especialmente o STF nesse caso, e também as consequências, né, tanto simbólicas quanto jurídicas. E o impacto para o futuro, imagino, para a democracia brasileira. Isso mesmo. E como esse julgamento todo pode, enfim, marcar a nossa história. Perfeito. E um ponto que salta aos olhos das análises é justamente essa estratégia dele de tentar normalizar o que, francamente, é inaceitável. Isso me chamou muito a atenção lendo o material. Como é que isso aparece? As fontes dão exemplos mais concretos? Dão, sim. A tática que se percebe é apresentar discussões sobre ruptura institucional, sobre golpe mesmo, como se fosse algo, conversa normal de fim de governo. Sei, tipo exagero de reunião. Exatamente. Ou hipérbole. Uma forma, né? De esvaziar a gravidade da coisa, transforma em retórica. E o perigo disso? As análises falam sobre isso? Falam. E muito. É a banalização do autoritarismo, sabe? Crimes podem acabar sendo vistos como, sei lá, falha de comunicação. Ou são um excesso. E a mentira vira ferramenta política comum. Olha, tem fontes, tipo É o País, que citam que ele mesmo admitiu numa reunião ministerial ter mentido sobre as urnas. Isso sugere um padrão, né? Faz sentido. E pensando nessa tática toda, como é que as fontes avaliam a resposta das instituições? Do judiciário, principalmente? Olha, a avaliação geral é que a resposta foi firme, especialmente na condução do interrogatório pelo ministro Alexandre de Moraes. Sim. A análise que fazem é que ele conseguiu manter o foco ali nos fatos, sabe? Evitou que o depoimento virasse palanque político ou aquela coisa de vitimização. Entendi. Isso é visto como um sinal positivo, então? Das instituições funcionando? Sim, como um sinal importante de que as instituições, mesmo sob pressão, estão buscando cumprir seu papel constitucional. E sobre as estratégias de defesa do Bolsonaro que as fontes mostraram? Teve aquela tentativa de se afastar do 8 de janeiro, né? Falando que os envolvidos eram malucos. Isso. E também negando ter incentivado os acampamentos. Como é que interpretam isso? De algumas formas. Primeiro, tem quem veja como uma traição à base mais radical dele, né? Sim, pode ser. E segundo, que talvez seja mais relevante para o processo, são as evasivas no depoimento. Aquela coisa de não lembro de reuniões importantes, as hesitações. Tentativa de não se incriminar. Exatamente. É visto como uma tentativa clara de evitar a autoincriminação. E some a isso o esforço para negar ligação com gente tipo Felipe Martins, o Silvinei Vasquez. Sendo que há registros que mostram o contrário, né? As fontes mencionam isso. Mencionam? Registros públicos que contradizem essa versão. É uma defesa complicada. E essa coisa de tentar jogar a responsabilidade para baixo, para os subordinados, isso não bate de frente com a imagem que ele sempre cultivou? Totalmente. Contradiz aquela imagem do líder centralizador que está no comando de tudo. É uma estratégia de defesa, claro, mas que gera um ruído com a própria persona política dele. Outro ponto que as análises batem muito na tecla é o papel dos militares e a tal minuta do golpe, aquele documento, né? Isso, aquele texto que circulou propondo medidas para anular a eleição. O que as fontes destacam aí? Apontam para uma divisão ali dentro das Forças Armadas. Alguns generais, como Freire Gomes, teriam resistido, a essas ideias de ruptura. Mas outros não. Outros, como o almirante Garnier, pareceriam mais alinhados. Mas o ponto central mesmo que as análises ressaltam é a admissão de que essa minuta existiu. Isso foi confirmado pelo Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens. Ele mesmo. E o próprio Bolsonaro reconheceu que o texto circulou no governo.
Só isso, a existência e a circulação de um documento desses num alto escalão já é considerado gravíssimo institucionalmente. Então, se a gente junta tudo isso que as fontes analisaram, a retórica, a defesa meio capenga, minuta, qual o cenário geral que fica desse depoimento? Olha, a leitura que prevalece nas fontes é que o depoimento não aliviou nem um pouco a situação dele. Pelo contrário. Reforçou a ideia da articulação golpista. Exatamente. Reforçou os indícios de uma articulação para tentar um golpe. E o julgamento, que alguns especulam para outubro, mais ou menos, Sim. é visto não só como um processo sobre o Bolsonaro, mas sobre todo um projeto político que, segundo essas análises, usou o engano, a instabilidade como método. E destacam que o plano não ter dado certo foi mais por cálculo do que por convicção democrática. Exato. Cálculo de viabilidade, e não por um apreço real pela democracia. Essa é a leitura. E o impacto disso para a nossa democracia, para o futuro? Tem um papel agora fundamental, de reafirmar o compromisso com a verdade, com as regras do jogo democrático, sabe? Para evitar que isso se normalize. Isso. Para evitar a normalização do autoritarismo, da mentira como ferramenta política aceitável. Lembra um pouco aquele alerta da Hannah Arendt, né? Sobre o perigo quando a mentira vira norma. E o absurdo vira rotina. Exatamente. Então, esse caso vai muito além da figura do Bolsonaro. Mexe com a saúde das nossas instituições, com a defesa da própria verdade nos debates públicos. Nossa, isso deixa a gente com uma pergunta pesada para pensar, né? Além da resposta da justiça, que é fundamental, como é que a sociedade, nós todos, podemos criar defesas mais fortes contra essa normalização da mentira, contra ataques às instituições como tática política? É uma reflexão necessária. O que a gente faz quando o absurdo parece querer virar o novo normal? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando. Com certeza. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa conversa de hoje. O podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, 12 e 17 horas, e aos sábados, ao meio-dia. Um abraço grande e até a próxima.